Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Dona Lúcia. E hoje vamos falar sobre algo que aconteceu no sábado e que, obviamente, eu não ia deixar de falar, que é a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Venezuela e Uruguai, convocação feita pelo Fernando Diniz nesse último sábado. Pois bem, assim, primeira coisa até antes de começar o vídeo, eu quero falar um negócio pra vocês. Se inscrevam no canal e curta esse vídeo, ok? Agora vamos para o vídeo para falar dessa convocação. Primeira coisa que eu queria falar sobre essa convocação é, que se fosse uma convocação do Tite, ninguém ia achar estranho, porque de verdade, o que mais me chama a atenção nesse começo de trabalho do Fernando Diniz é que se fosse o Tite ou fosse o Diniz, parece que a lista é a mesma. Eu esperava uma renovação maior, eu esperava algo diferente do Diniz, que até o momento não se mostrou, tá bom? Aí eu lembro que teve uma galera empolgada, nossa, o Brasil ganhou de 5-0 da Bolívia, não precisa mais o Ancelotti vir, que não sei o que, não sei o que lá, sendo que o mesmo Tite, que a gente tanto criticava, também venceu a Bolívia por 5-0. E detalhe, venceu também o Peru lá no Peru, coisa que o Diniz também fez. Então, assim, só que num jogo horroroso, ok? Então, assim, lógico, 2 jogos ainda é muito pouco tempo para fazer qualquer diagnóstico sobre o trabalho do Diniz, eu não vou entrar nesse mérito, mas a grande questão é a convocação, ok? Eu acho que era uma lista que poderia ter mais novidades, eu acho que é uma lista que poderia ter nomes diferentes e, como eu falo para vocês, para mim parece uma lista feita pelo Tite. Então, quando a gente pega, por exemplo, Renan Lodge, cara, eu não tenho nada contra a pessoa, eu quero deixar bem claro aqui, não tenho nada contra qualquer um dos 23 convocados, mas assim, Renan Lodge não tem como ele não tem bola para jogar na seleção brasileira, não tem, não tem. Da mesma forma que eu acho que o Matheus Cunha, de verdade, assim, chega a ser algo, uma insistência, não sei se é uma insistência burra, mas assim, eu queria muito entender o critério da convocação do Matheus Cunha. Porque uma coisa é você falar assim, o Matheus Cunha é tipo o Richarlison, sabe? O Richarlison, ele pode não estar na melhor fase da carreira dele, entendeu? Porém, ele tem um histórico na seleção brasileira. Ele tem um histórico na seleção brasileira diferente do Matheus Cunha. O Matheus Cunha não tem histórico na seleção brasileira e detalhe, ele tá jogando muito mal no Wolverhampton. Então, assim, não é que assim, não, ele não tem histórico na seleção brasileira, ou ele não vai bem na seleção brasileira, porém, pô, o cara tá comendo a bola no Wolverhampton. Por exemplo, o que acontecia com o Firmino, que não ia bem na seleção brasileira, mas, pô, no Liverpool sempre ia bem. O Matheus Cunha não tem nenhuma das duas coisas. Zero. Zero, zero, zero. Então ele nem tá jogando bem e nem tem um histórico bom. Então, assim, a convocação do Matheus Cunha, para mim, é uma das coisas mais absurdas que existe na seleção brasileira. E que aí, quando a gente fala de meritocracia, o discurso não casa. É a mesma coisa a convocação do Gerson do Flamengo. Nesse momento, não faz o menor sentido pelo que ele vem jogando no Flamengo. Ontem, por exemplo, na final, ele jogou bem, fez uma boa partida. Mas, cara, esse ano, o ano do Gerson, não é nem de longe um ano que o Gerson jogou melhor na sua carreira. Então, assim, é outro ponto que a meritocracia também não faz sentido. Então, por exemplo, você preterir, por exemplo, o Douglas Luiz do Aston Villa, o Joelinton do Newcastle, por conta do Gerson, na minha cabeça, não faz sentido. Não faz sentido algum. Então, assim, volto a repetir, eu acho que é uma lista muito parecida com o que o Tite fazia, muito parecida. Mas, assim, talvez o Diniz tenha algo na cabeça dele que ele faça esses jogadores render melhor. Porém, quando a gente vai para o lado de quem merece ou não,
esses 3 nomes especialmente que eu falei, eu não teria na minha seleção, não teria na minha seleção. Parte boa da seleção que eu gostei, gostei da volta do Vinícius Júnior, obviamente que ele não tinha sido convocado por por conta de contusão, e aí também eu acho que vamos ser bem claros, né, vamos ser sinceros que pelo Tite ele nem iria para a Copa, ele só foi para a Copa por conta porque o Tite não era fã do futebol dele, entendeu? Mas assim, é porque não tinha como não convocar o Vinícius Júnior, que ele estava jogando demais. Então assim, mas eu gostei da volta do Gabriel Jesus. Tem muita gente que tem resistência ao Gabriel Jesus, mas quem vê os jogos dele no Arsenal, na Premier League, sabe que é um baita atacante, e a gente não tem um cara melhor, assim, lá na frente, assim, um cara que se destaque tão, assim, mais do que ele hoje, a gente não tem. E de resto eu acho que é basicamente aqueles nomes que a gente está acostumado, né, então não tem grandes mudanças. Eu acho que as laterais são legais, eu acho que o Wanderson e o Caio Henrique são apostas boas, e aí eu acho que nessa parte o Diniz convocou bem, mas eu acho que o Diniz precisa começar a abrir mão de alguns nomes como técnico da seleção, especialmente no caso do seu Matheus Cunha, Renan Lodge e Gerson. Para mim esses 3 nomes não faz o menor sentido na seleção brasileira. Zero, zero, zero sentido. Mas vamos lá, até haver um ponto na minha cabeça que eu falei assim: será que o Gerson foi convocado porque o Diniz sabia que ia jogar contra o Uruguai? Talvez o Bielsa tivesse convocado o Varela, então o Varela vendo o Gerson em campo como adversário, talvez até ia se sentir, né, acuado, falar: "Pô, o cara já me deu um soco em treino, tal, não sei o quê". Mas eu estava vendo a convocação do Bielsa, da primeira convocação, o Varela não foi convocado, então, obviamente que não é por conta disso que o Gerson foi convocado pelo Diniz. Mas, assim, essas 3 convocações para mim não fazem o menor sentido, beleza? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.